Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um capítulo da nossa leitura compartilhada e o capítulo de hoje fala sobre adoração por inteiro. O livro que estamos lendo é Ídolos do Coração, de Elyse Fitzpatrick. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Maria e Marta, sobre a história de Pedro, sobre a história de Abraão, de Eli, vários personagens bíblicos que vão trazer para a gente algum ensinamento hoje. E o livro começa falando sobre Marta e Maria. E é uma história bem conhecida das mulheres, uma história em que a gente já se identificou várias vezes, a gente já estudou várias vezes. E a autora começa o capítulo falando exatamente sobre elas. E ela inicia assim: acho que jamais encontrei uma mulher cristã para quem as palavras de Cristo não fossem agudamente acusadoras. Parece que servir na área material é por alguma razão mais fácil e mais recompensador que assentar-se aos pés do Senhor ouvindo suas palavras. Então você lembra da história onde Marta vem reclamar com o Senhor porque Maria não está servindo. E aí Jesus fala para ela que ela escolheu a boa parte. Então a autora vai dizendo como isso é acusador para os nossos corações. E ela continua dizendo: por que será? Esta inclinação indicaria algum problema em nossa adoração? Por que é que a gente se dói quando a gente escuta essa palavra do Senhor? E o que seria essa boa parte que Maria tinha escolhido em Marta, bem como muitas de nós não percebemos? Então, que boa parte é essa que Marta não percebeu e que muitas vezes nós também não percebemos? Então, em primeiro lugar, eu queria deixar para você que essa boa parte que a gente muitas vezes não percebe, ela não é percebida justamente porque a gente não experimenta, né? Ela não é percebida porque a gente não está experimentando ela. Então, quanto tempo a gente passa de fato aos pés do Senhor? Esse é o questionamento do livro para a gente. Quanto tempo a gente se devota ao Senhor? Quanto tempo a gente para ouvir o Senhor? Quanto tempo a gente está se deleitando no Senhor? Então, a autora aqui vai trazer para a gente a ideia de que muitas vezes nós trabalhamos para o Senhor. Estamos na igreja servindo, estamos no ministério, mas não estamos aos seus pés, né? Então, ela coloca aqui: nós somos iguaizinhas a Marta, né? Nós temos fortes amores em competição no nosso coração. Sim, amo a Deus, mas estou muito ocupada trabalhando para Ele agora, de modo que deixarei passar o tempo com Ele para mais tarde. Então, veja, a gente se vê muitas vezes assim, exatamente como Marta, trabalhando, fazendo muitas coisas para o Senhor. A gente está servindo na igreja, a gente está no ministério, a gente está bastante ocupada, mas a gente está deixando o tempo com o Senhor para depois, né? A boa parte para depois. E ela continua dizendo: mesmo em minhas responsabilidades de ministério cristão, é possível que eu adore deuses da minha própria feitura, deuses da minha reputação, dos meus planos para o dia e das minhas ideias, né? É fácil ficar tão frustrada e ansiosa no serviço a Deus que eu me esqueça de amar e adorar a Ele. Então veja, a gente às vezes olha tanto para o serviço, a gente olha para a nossa reputação, como ela fala aqui, né? O que as pessoas pensam de mim. Então assim, eu vou fazer o melhor para que as pessoas olhem para mim de maneira que eu esteja bem, né, diante dos olhos das pessoas. Eu vou trabalhar de uma forma que eu planeje o meu dia para que ele seja produtivo. Então, tudo vai sendo voltado para mim mesma e eu esqueço de adorar aquele que deve ser adorado de verdade, né? Então, é fácil ficar frustrada e ansiosa no serviço a Deus que eu me esqueça de amar e adorar Ele. Então, veja como a gente pode esquecer de amar e adorar a Deus no meio do serviço a Deus. Isso é possível.
é o que essa história que Jesus conta pra gente mostra, né? Que Marta acabou esquecendo qual era a boa parte. E é durante essas ocasiões que eu começo a pensar. Então, veja, nessa hora que a gente tá atarefada, que a gente tá cheia de demanda, a gente começa a ter alguns pensamentos, como Marta, que Deus não se importa comigo. Então, veja como é sutil. Enquanto a gente trabalha para o Senhor, se a gente deixar a boa parte de lado, que é de fato estar aos pés do Senhor, a gente começa a ter pensamentos que não condizem com a verdade. Então, o pensamento é exatamente esse: Deus não se importa comigo. Era isso que Marta pensava: Deus não se importa comigo. Por que ele não manda Maria vir me ajudar? Ele não se importa comigo. Então, veja, esse tipo de pensamento, ele só acontece quando a gente deixou a boa parte. É isso que a autora vai dizendo. Então, a verdade de seu amor e cuidados sacrificiais é nublada por meus planos e desejos. Então, eu quero que a atividade seja cumprida, eu quero que a tarefa seja feita, né? Então, os meus desejos, meus planos e desejos vão cobrindo o verdadeiro amor de Deus, certo? Então, será que a coisa única que Maria encontrou e Marta não estaria contida nesse breve mandamento? Qual é o mandamento aqui que a gente está estudando no livro, né? Não terás outros deuses além de mim. Será que Marta tinha algum outro Deus além do Senhor? Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre se perguntar. Quando a gente se sente sobrecarregada, atarefada, quando a gente começa a reclamar de Deus, quando a gente começa a achar que Deus não está olhando para a gente, quando a gente começa a achar que Deus não se importa mais com a gente tem que fazer essa pergunta, né? Será que eu não tenho outro Deus além do Senhor? Porque eu não estou conseguindo ver o meu Deus, né? Então, esse é o ensinamento que a história de Marta e Maria deixa para a gente nesse livro. E aí a autora continua e vai falar sobre as percepções dos puritanos, e quando ela chega na percepção dos puritanos, ela traz pra gente essas duas facetas da adoração a Deus. E quais seriam? Honrar e confiar. Então, ela começa falando sobre a honra a Deus quando ela conta a história do sacerdote Eli. Então, a gente conhece a história, né, que ele não honrou a Deus, que ele não disciplinou os filhos quando Deus mandou ele fazer, né? E aí ela diz aqui: Eli não honrava a Deus. Ele pensava mais na paz da sua família do que na paz com Deus, né? O prazer de ter um relacionamento agradável com seus filhos funcionou como o Deus de Eli. Então veja como isso é perigoso. Isso é perigoso, principalmente para nós, mães, né? E às vezes é até mais perigoso quando a gente tem filhos mais velhos, onde a gente precisa ter um jogo de cintura ali no relacionamento com eles. E parece que ele fez isso, né? Ele abriu muito para os filhos. Em troca da honra a Deus, ele honrou mais os filhos. E a autora vai dizer isso. Ela diz assim: ao refletir sobre a minha vida como mãe, posso ver muitas maneiras em que me curvei às exigências dos meus filhos, ao invés de honrar a Deus. Então, você mãe, você mulher, quantas vezes você se pegou fazendo a mesma coisa que ele? Quantas vezes você não se viu honrando mais os seus filhos e deixando de honrar a Deus? Deixando muitas vezes de disciplinar um filho, né? Porque é isso que ele faz aqui. Deus manda disciplinar e ele não obedece. Então, ele está dando maior valor aos filhos do que ao próprio Deus. E isso, interessante, é porque isso gera um preço muito alto. Então, ele pagou um preço muito alto por isso, mais na frente. E aí ela vai dizendo aqui: eu construí um ídolo com a boa opinião dos meus filhos sobre mim. Nossa, veja, será que você está construindo uma imagem sua para os seus filhos? E aí você não quer quebrar essa imagem que eles têm sua, de uma boa mãe, de uma mãe tranquila, ou de repente de uma mãe que faz tudo que os filhos gostam, né? Aquela imagem que seus filhos têm de você.
E como Marta, estou perdendo a única coisa necessária, a adoração a Deus. Então, veja, é muito fácil a gente se perder nisso. É muito fácil a gente se perder na adoração a Deus quando a gente, na nossa própria casa, a gente coloca os nossos filhos acima de Deus. Quando a gente coloca os nossos filhos num lugar de honra maior do que a Deus. Então, honrar a Deus significa que o prazer e a glória de Deus vêm em primeiro lugar. Então, o prazer e a honra a Deus vêm em primeiro lugar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes de eu satisfazer os desejos dos meus filhos, eu preciso saber se essa é a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Por quê? Porque não é fazer o que eles querem que vai agradar, né? Pode agradar a eles, mas não vai agradar a Deus. Agradar a Deus é bem diferente. Muitas vezes a gente agrada a Deus desagradando os nossos filhos, né? Então, ela continua e diz assim: estimá-los acima dos pensamentos e opiniões daqueles a quem amamos. Então, significa mostrar respeito e deferência a Deus e estimá-lo acima dos pensamentos e opiniões daqueles a quem amamos. Então, eu preciso amar a Deus acima dos meus filhos. Eu preciso amar a Deus acima do meu marido. Deus, ele tem que estar no lugar de honra no nosso coração, sempre, né? Então, honrar a Deus está sempre em primeiro lugar. E é claro que quando a gente honra a Deus, naturalmente a gente consegue ter relacionamentos saudáveis na nossa casa. Isso é uma coisa natural. Mas pode ser que você encontre ali resistência, pode ser que as pessoas na sua casa, ou o seu marido, ou seus filhos, não gostem do que você está fazendo, mas se você sabe que é a vontade de Deus, você continua firme, independente da opinião deles, né? E aí ela continua: significa que estamos dispostos a sofrer desrespeito e até mesmo perseguição, a fim de mostrar respeito a Deus, respeito a Ele. Podemos detectar adoração a falsos deuses em nossos corações quando honramos qualquer coisa acima de Deus. Então, você está disposta a isso? Né? Você está disposta a sofrer por honra a Deus? Porque isso é a coisa mais fácil de acontecer. É quando a gente começa a honrar a Deus, as pessoas começam a questionar. Ah, mas por que você está fazendo isso? Ah, mas você está sendo muito radical. Ah, mas não é bem assim. E os primeiros que contestam a gente são os da nossa própria casa. Então, nosso marido, nossos filhos, eles sempre vão questionar. Por quê? A santidade da gente incomoda. Né? Quanto mais a gente se parece com o Senhor, quanto mais a nossa luz brilha, mais incomoda. Se tiver alguém que está caminhando meio lá, meio cá, que está andando, um momento está na luz, um momento está nas trevas, essa pessoa vai se incomodar com você. Às vezes é seu marido, às vezes é seus filhos, às vezes é um parente, né? Às vezes é alguém próximo de você. O certo é, nunca você vai passar despercebida. Alguém sempre vai notar que você está diferente, certo? E isso vai trazer algum sofrimento, sim. Então, a gente está disposta a isso, a gente está disposta a sofrer as consequências de honrar a Deus, né? E aí ela continua aqui, falando sobre o pai que confiou em Deus. Então, a gente está vendo aqui a história de Eli, a história de um pai que desonrou a Deus, e ela vai contar a história de Abraão, o pai que confiou em Deus, né? Então, a outra faceta da adoração a Deus é a confiança. Então, a adoração a Deus vem pela honra. Então, a gente viu ali o profeta Eli que desonrou a Deus. E a gente vai ver a faceta da adoração a Deus, que é a confiança, né? Confiar em Deus significa ter confiança nele e obedecer os seus mandamentos, não importa qual seja o preço. Veja, seguir a Deus sempre tem um preço. Honrar a Deus sempre tem um preço. Confiar em Deus sempre tem um preço.
Não é algo que a gente faz e que tá tudo bem, que todo mundo vai amar. Não, né? Vai ter crítica, né? Então honrar a Deus vai ter crítica, e confiar em Deus vai ter um preço que ninguém vai ver, que vai ser um preço pessoal, vai ser algo no seu coração que só você sabe. Então a história de Abraão conta isso pra gente. A história de Abraão vai trazendo pra gente um preço que ele pagou sozinho. Veja, Abraão não falou pra ninguém o que Deus tinha pedido para ele fazer. E ele confiou em Deus. Então foi algo que ele carregou no seu íntimo e ninguém sabia, né? Então muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes esse processo de confiar em Deus é algo muito pessoal e que não adianta você compartilhar com ninguém, porque ninguém vai entender. Você imagina se Abraão tivesse compartilhado com alguém o que Deus tinha pedido para ele fazer. Ninguém ia entender. Todo mundo ia chamar ele de louco. De fato, né? Nós somos loucos para o mundo. Mas entenda que esse processo ele é pessoal. Então, ela vai dizer o seguinte aqui no livro: ainda que eu confie em Cristo para a minha salvação eterna, com frequência encontro outras áreas da minha vida nas quais não confio em Deus. Então ela vai dar o exemplo da área financeira, né? Então ela vai dizer assim: eu sei que Deus me salvou, eu sei que Ele morreu na cruz por mim, mas eu não confio em Deus para suprir minhas necessidades. Eu não confio que Deus vai me dar o pão de cada dia. Eu não confio que o amanhã está sob os cuidados do Senhor. E ela começa a falar sobre a questão de começar a brigar com o marido, a querer exigir um pouco mais dele, e começa a ter mais uma confusão ali na casa, né? E no fundo essas ações deixam entrever uma falta de confiança na capacidade divina de prover minhas necessidades. São os pensamentos e ações de um idólatra, né? Então ela vai colocar isso como idolatria, a falta de confiança em Deus como idolatria. Do mesmo jeito que ela fala que a falta de honra a Deus, quando ele desonra ali a Deus, né? Quando ele honra os filhos no lugar de Deus, é a idolatria dos filhos. Então ele está idolatrando os filhos. É ali a falta de honra. E a falta de confiança aqui, quando ela diz: será que Deus vai mesmo suprir as minhas necessidades? Então isso é outro tipo de idolatria. Então ela continua dizendo: Deus chamou Abraão a uma obediência além da imaginação. Abraão amava Isaac e Deus sabia disso, né? Mas pela graça de Deus, Abraão foi capacitado a confiar no poder e no plano de Deus. Veja, pela graça de Deus. Por mais que a gente diga assim: você precisa confiar em Deus, né? Você precisa crer. No fim das contas, é Deus quem faz isso conosco. No fim das contas, para a gente crer em Deus, para a gente confiar em Deus, a gente precisa da obra do Espírito Santo na vida da gente, né? Abraão não tinha garantias de que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. A única garantia que tinha era a promessa de Deus. Veja, a única garantia que Abraão tinha era a palavra que Deus tinha proferido para ele. Então veja, muitas vezes na nossa vida, a única garantia que a gente tem é a palavra de Deus, nada mais. A gente não tem garantia nenhuma, a gente não está vendo o futuro, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não entende porque as coisas estão acontecendo, mas a gente tem uma palavra, do mesmo jeito que Abraão tinha. Abraão tinha uma palavra, então eu imagino Abraão andando aquele caminho todo e lembrando da palavra de Deus para ele. E isso é o que nós devemos fazer na nossa vida. Enquanto a gente caminha, enquanto estamos aqui peregrinando rumo ao céu, a gente caminha lembrando das promessas e da palavra de Deus. Lembrando que Deus é fiel e que a gente vai chegar lá no dia final e que a gente vai chegar como noiva perfeita, né? E que a gente vai chegar sem mácula e que Deus vai aparar nossas arestas e a gente vai conseguir chegar lá. Então, foi assim que Abraão caminhou, com confiança. Então, esse processo de confiança é um processo de amar a Deus. Agora, o processo de desconfiança é um processo de idolatria. Entende? Então,
Considere as diferenças entre os relacionamentos de Abraão e de Eli com Deus. Pense, um foi um pai que honrou a Deus, né? Abraão, que confiou em Deus, que não amou o seu filho mais do que a Deus. Por mais que Deus soubesse que aquele filho era o filho amado de Abraão, ele não poupou o seu próprio filho, né? Ele entregou ali, ele só não chegou a matar o filho porque Deus não deixou, mas no coração ele já tinha entregue o filho. Já Eli, o que aconteceu com Eli? Ele amou mais aos filhos do que a Deus e sofreu as consequências disso. Os filhos, eles eram terríveis, né? Eles não seguiram o caminho do Senhor. Isso é tão interessante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não pensa sobre isso, né? Sobre a gente fazer tudo que nossos filhos querem e no final nossos filhos se perderem. A gente não pensa que, de repente, a gente ser um pouco mais dura com nossos filhos, para que eles andem no caminho do Senhor, seja melhor para o futuro deles, do que a gente fazer tudo o que eles querem e no fim eles perderem a vida deles, né? Eles não encontrarem a salvação, eles não conhecerem o verdadeiro Deus, né? Então, os filhos de Eli não viram Eli honrando a Deus. Então, nossos filhos, eles veem a gente honrando a Deus. Será que os nossos filhos temem a Deus porque nos veem temendo a Deus? Porque, veja, toda a nossa atitude ensina, não só as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Então, se a gente teme a Deus, se a gente honra a Deus, os nossos filhos, eles vão crescer vendo isso e aprendendo. Mas se a gente não faz isso, se Deus não é o nosso Deus, se a gente tem ídolos no nosso coração, se os nossos filhos são os nossos ídolos, eles não vão ver a gente amando Deus acima de tudo. A gente vai ver, eles vão ver um pai e uma mãe que ama a eles. Então, eles não vão ter referência de um pai e uma mãe que amam a Deus. Então, veja, no fim da vida, aqueles filhos desonraram, né, a Deus. E é assim que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer esse fim para eles. Então, pense um pouquinho sobre isso, né? Às vezes, um momento de disciplina dos filhos é um momento chave para que eles não se percam lá na frente, certo? E aí, eu escrevi aqui para a gente lembrar, Abraão amava a Deus, Eli amava os filhos, né? Então veja a diferença. Em seguida ela começa falando sobre confiando no Deus que você adora. E ela faz algumas perguntas aqui e uma frase eu destaquei aqui para vocês. Você pode confiar em Deus para a sua salvação e outros assuntos religiosos. Mas, veja, aí ela traz uma reflexão para a gente. Eu posso confiar em Deus para minha salvação, eu posso confiar que Deus é o Deus que realmente morreu na cruz para me salvar. Eu posso confiar em Deus, que é o Deus que me santifica, é o Deus que me restaura. Mas, Deus, nessa área aqui do meu casamento, é melhor eu fazer do meu jeito. Mas nessa área com meus filhos é melhor do meu jeito. Ou mais nessa área do meu trabalho, Deus, o Senhor não conhece o trabalho onde eu frequento, as pessoas. Então, a gente confia em Deus até um certo ponto. Mas, será que tem alguma coisa na nossa vida em que a gente segura e que a gente diz assim, não, aqui nesse lugar, Deus, sou eu que tomo conta. Aqui não, aqui o Senhor não vai entrar. Será que isso que a gente não deixa Deus entrar não é um ídolo no nosso coração? Tem alguma coisa que a gente segura nas nossas mãos, que a gente não consegue abrir mão para confiar em Deus? Tem algo que é difícil para você de confiar? Se tem algo que é difícil demais para você abrir mão e confiar em Deus, talvez isso seja um ídolo no seu coração, né? Talvez o seu casamento, o jeito que você vive com o seu marido, né? Talvez ali você ache que Deus não sabe como resolver e que você sabe, né? Ou com os filhos, né? Seja lá o que for, você vai pensar aí na sua vida. Será que tem um mas na minha vida? Será que eu confio em Deus, mas, né? Até certo ponto? Então,
A gente precisa pensar nisso, tá? E aí, por fim, ela termina com a história de Pedro, né? E a história de Pedro, né? Você me ama mais do que a estes? É a pergunta. E Pedro pensava que possuía uma adoração integral ao seu Senhor. Todo mundo conhece a história quando Pedro nega a Jesus. E ele diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Né? Você me ama com uma devoção tão intensa que elimina todos os outros amores. Né? E aí Pedro diz: Senhor, tu conheces o meu coração. Sabes dos amores que competem por minha atenção ali. Eu te amo, mas tu sabes como eu tenho sido incapaz de amar-te porque amo outras coisas, especialmente as pessoas e a opinião que elas têm de mim. Será que eu te amo mais do que a estes? Senhor, somente tu o sabes. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu não tenho nada para esconder do Senhor. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe as dificuldades que eu tenho para te seguir. O Senhor sabe o quanto é difícil para mim ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Mulheres, a gente precisa ser sincera diante de Deus. A gente não pode agir com Deus e falar com Deus como se fosse uma farsa, como se fosse um discurso pronto, como se a gente estivesse fazendo um teatro quando a gente está orando, sabe? Que a gente fala palavras bonitas, mas que não são do fundo do coração. A gente precisa olhar para Deus e ser sincera. Deus, olha para mim. Tem alguma coisa que eu estou colocando diante do Senhor que maior do que o Senhor? Eu estou sendo idólatra. Tem idolatria no meu coração, Senhor. Né? Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo, mas tu sabes também que eu não consigo. Né? Então ela depois vai falando sobre a oração que Jesus faz a respeito de Pedro, dizendo que, o texto dizendo que Jesus orou por ele, né, para que a fé dele não se esvaziasse, né, não se esvaísse. E então a gente pode pensar, né, sobre isso, como é que Jesus lida conosco. Né? Jesus orou por Pedro, Jesus ora por nós também, Jesus intercede por nós. Né? Jesus está olhando para a gente só esperando a hora da gente escorregar e dizer: tá vendo, eu sabia que você ia me negar. Né? Não é assim. Do jeito que Jesus foi amoroso com Pedro, ele é conosco também. E ela diz aqui, né? Com frequência deixamos de tomar posição firme pelo Senhor como deveríamos. Somos exatamente como Pedro, não somos? Embora você se sinta fraco e vulnerável, Deus a fortalecerá e a guardará se você pertence a Ele. O fato de você lutar com amores rivais não é mais chocante para Ele do que foram as negações de Pedro. No entanto, Deus sustentou a Pedro em sua queda e também sustentará você. Então, se você se vê agora como alguém que caiu, né, como alguém que negou Jesus, então você olha para essa história ela é um bálsamo no nosso coração. Porque a gente vê o amor de Jesus por Pedro e a gente vê que não é porque Pedro caiu que Jesus abandona ele, pelo contrário. Né? E aí a mesma coisa é conosco. Ele está ali pronto para nos suster. E aí no fim ela diz: a quem você adora? Né? Talvez agora, no entanto, depois de observarmos as vidas de Marta, Eli, Abraão e Pedro, você tenha percebido áreas de sua vida onde outros deuses dominam seu coração. Você pode discernir onde você adora, honra, confia ou ama algo além de Deus? Então esse é o momento que a gente para pensar. Diante do que a gente viu aqui nesse capítulo, diante dos personagens que foram apresentados para a gente, das histórias deles, será que a gente se identifica com alguma delas? Será que a gente é como Marta, que trabalha muito para Deus, mas não tem tempo nem de orar? Será que a gente é como Eli, que honra mais os filhos do que a Deus? Será que a gente é como Abraão, que confia de fato em Deus e entrega tudo para Ele? Será que a gente é como Pedro, que tem um amor tão falho, que não consegue, né, sustentar aquela afirmação de que ele seria de Jesus e nega a Jesus? Né? Então,
Deus chama a gente para a gente analisar nosso coração, né? Para a gente pensar sobre os ídolos do nosso coração e a gente de fato entregar a vida para Ele. Então essa vai ser a nossa tarefa essa semana. Vamos vigiar nosso coração, pensar sobre o que foi lido aqui nesse capítulo e pensar: Deus, será que esses são os ídolos do meu coração? Então, mulheres, eu espero que você tenha uma boa semana, que essa palavra tenha sido para o seu coração e tenha animado você, apesar de ser um questionamento grande para a gente, mas também é uma palavra de ânimo para que a gente continue seguindo ao Senhor de todo o coração, porque existe um bom fruto lá no final dessa história, né? Então, não é somente a gente se vitimizar e dizer: eu não consigo. Não. O Senhor ora por nós, assim como orou por Pedro. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar como igreja gloriosa. Em nome de Jesus. Então vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque a gente tem conhecido o Senhor. Obrigada, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem intercedido por nós. O Teu Espírito que habita em nós tem nos sustentado. Sustenta cada mulher aqui e que a gente possa ser cada dia mais parecidas com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.